Quanto tempo, em média, demora esse processo para concluir um registro de um imóvel? O prazo de lei é 5 ou 10 dias, dependendo do tipo de protocolo. Uhum, O nosso prazo médio no primeiro registro de imóveis de Joinville está em 1 dia e meio. uhum, Então, nós temos uma meta interna nossa desde 2010, quando eu ingressei aqui na serventia, que era prazo médio de até 3 dias. Na época, o prazo de lei eram 30 dias. uhum. Então, a nossa meta era 10% do prazo previsto na legislação federal. Eu lembro que a primeira vez que me convidaram para ir palestrar na CIGE, para construtores, corretores, eu tinha acho que 1 semana de Joinville, eu estava ainda tonta, Uhum. porque a gente acaba sendo surpreendido por uma realidade completamente diferente de uma registradora de imóveis na época de Três Passos, que é uma cidade de 23 mil habitantes, né? Uhum. Então, sair de uma realidade de 23 mil habitantes, que era o registro de imóveis de Três Passos, no Rio Grande do Sul, para uma realidade de uma cidade de 600 mil habitantes, imagina que é um desafio muito grande. E eu também já mudei a sede do registro de imóveis no primeiro final de semana. Eu tomei posse numa sexta à tarde, fiz a mudança num sábado e domingo, e Uhum. segunda-feira já estava com as portas abertas às 8 da manhã, na época era às 8, não era às 9, para o público, e as matrículas estavam todas em caixas, né? Nossa. E eu não sabia quem era quem, não sabia, não conhecia a equipe. Então, nessa época, os prazos, quando eu ingressei na serventia, eles estavam superando o prazo legal, estavam acima dos 30 dias. Então, o que eu expus nessa reunião da CIGE é que o meu principal objetivo naquele momento era eu trabalhar bastante para reduzir o prazo para que ficasse dentro dos 30 dias, Uhum. mas que a partir do momento que eu tivesse mais familiaridade com a equipe, com os processos, com o contexto e a sociedade geral de Joinville, a nossa meta seria ter prazo médio de 3 dias, de até 3 dias. E o pessoal achou assim que eu era louca, Uhum. que eu Impossível. estava assim, que eu estava assim sonhando muito alto. Talvez pensar, ela viu lá uma cidade pequena, ela acha que aqui em Joinville vai ser igual e tal. Eu acho que é. E o que eu falei justamente para esses profissionais na CIGE lá em 2010 é que o desafio é o mesmo. Uhum. De um cartório pequeno, um cartório médio, um cartório grande, os gargalos são os mesmos, Uhum. o processo interno, o fluxograma é muito parecido, né? Uhum. E a partir do momento que tu chegas num prazo que tu entendes que seja adequado, Uhum. depois a manutenção. Sim. E a demanda, ela é constante, né? Nós temos uns picos, assim, em Joinville, julho, agosto, mas em geral, sim, baixas ali em janeiro, fevereiro, mas em geral a demanda é constante. Então, o teu maior objetivo, o teu maior desafio com a equipe é chegar a prazos que o titular, a equipe, entendam que sejam adequados. E após isso é trabalhar muito para manter aquela qualidade na prestação de serviço. Mas eu vejo que isso é algo que vem muito da senhora, assim, né? Eu vou dar um exemplo bem prático, que talvez a senhora até lembre do colega titular do registro de navegantes. A gente começou a fazer algumas operações em navegantes e tudo mais, e eu fui lá para conhecer, para entender o processo, porque até como a gente faz aqui, a gente iria fazer também lá o acompanhamento no cartório de registro. E aí chegando lá, conversei com alguém, veio a pessoa lá responsável conversar comigo, e eu disse, vocês são de Joinville? Então o nosso processo aqui é muito semelhante ao da doutora Bianca em Joinville. Por quê? Porque o nosso titular passou no mesmo concurso que ela e tudo mais e tal. E aí eu falei assim, vocês fazem isso? Ela falou, não. Vocês aceitam dessa forma? Não. Então vocês não são igual a doutora Bianca, eu falei. E a senhora realmente, não puxando o saco, porque a senhora está aqui, a ouvir qualquer profissional que atua na área, a senhora realmente revolucionou e puxou, né, fez essa puxada para que os outros meio que acompanhassem, né? Esses avanços tecnológicos, né, que são feitos, né, a tecnologia aparece, a senhora implementa, ajuda nesse processo para se tornar cada vez mais rápido? Com certeza, Wagner. Primeiro, obrigada, né, pelas referências. Eu sou muito grata a Joinville, eu sou muito grata
ao Joinvilense por ter me recepcionado tão bem desde 2010. Eu acho que o Joinvilense, ele está acostumado a receber quem é de fora. Às vezes a gente está num grupinho assim, de 8, 10 pessoas e a gente pergunta, quem é de Joinville? E aí tem 2, 3 que levantam a mão, né? O resto é gaúcho, é paranaense, é paulista. No meu caso, eu sou catarinense, mas de Criciúma, ao sul aqui do nosso estado. Então, eu me senti muito bem recebida e eu acho que porque o joinvilense sentiu que eu vim para essa cidade para fazer o melhor. Que eu vim apta, que eu vim preparada, que eu vim com uma aprovação em que eu consegui comprovar conhecimento, mas que muito mais que conhecimento eu vim querendo inovar, querendo modernizar o sistema e oferecer o melhor, né, para os nossos usuários, para a sociedade joinvilense. E eu sempre falo que para a gente prestar um excelente serviço, 30% apenas é conhecimento jurídico, 70% é gestão. Então, desde 2010, que a gente tem uma preocupação na nossa equipe muito grande com gestão. Nós atendemos 400 usuários por dia, nós somos em 50 colegas, nós recebemos 70 protocolos por dia, 400 pedidos de certidão por dia. Se nós não tivermos um bom processo documentado, um fluxograma que faça sentido, um esgotamento de gargalos, a gente não consegue oferecer um dia e meio para o usuário com segurança. Fazer um dia e meio de qualquer forma, tudo bem, mas não é o nosso objetivo, é fazer com segurança. E eu acho que acontece isso mesmo, quando um concursado bem intencionado ingressa, né, numa serventia e ele começa a prestar um serviço de qualidade, eu concordo contigo que a régua aumenta e o usuário ele começa a cobrar dos demais serviços que não prestam aquele tipo, né, de serviço de qualidade, né, não oferecem a mesma qualidade, não oferecem a mesma eficiência, eles começam a cobrar porque eles veem que é possível. Poxa, mas se fulano de tal lá consegue me oferecer certidão em 2 minutos, as nossas certidões agora com a nossa automatização em 3 segundos, registro em 1 dia e meio, né? Análise de qualificação registral em menos de 24 horas, reunião sempre que eu tenho dúvida, palestra sempre que eu convido. Então, se lá eles conseguem oferecer isso, por que eu não tenho isso aqui? Né? Então, acho que eu começo a ver uma cobrança saudável do público em geral. E nem é uma competição porque cada um atua na sua área, mas mesmo assim... Não é uma competição, é que sim, cada um tenta fazer o seu melhor, né? Dentro das suas aptidões e dentro do seu conhecimento. Mas eu sempre falo para os colegas que quando a gente não tem conhecimento, a gente tem que ir atrás. Ou pessoalmente, ou contratando alguém. Né? Então, desde 2010 que nós temos uma consultoria externa na área de gestão de qualidade, que é o Grupo Chai, e o Grupo Chai continua conosco até hoje. A Denise, que hoje é mais amiga que consultora. Por quê? Porque eu tive essa humildade lá em 2010 de reconhecer que não era a minha área, que eu precisava investir nisso, né, se eu quisesse oferecer um serviço de excelência para Joinville, e que, não tendo esse conhecimento, eu precisava buscar esse conhecimento mesmo que fosse terceirizado. Então, eu acho que isso todo mundo tem condições de fazer, né? Basta a tomada de decisão. E eu acho que para o nosso sistema notarial e registral em geral, essa subida assim, na qualidade é muito importante. Porque as pessoas elas têm um preconceito em relação à palavra cartório. Elas estão acostumadas ainda com uma época em que era extremamente burocrático, que era tudo escuro, tudo de madeira, né? Demorado, mal atendido, carimbo, papel, né? Então hoje, quando o pessoal nos visita aqui e vê que não tem papel, aqui tem porque é um monte de livro, né? Mas que a gente não faz tramitação de papel. Quando o usuário nos apresenta o protocolo, no início a gente digitaliza
e já devolve a documentação para o usuário. A não ser que seja assim, mapa, planta, que a gente gosta de manusear mesmo, né? Algum termo de quitação de ônus, mas fora isso, que deve ser uns 5% dos casos, o restante tramita internamente só em imagem. A gente passou pela era dos registros em transcrições, que eram aqueles grandes livrões, não sei se já tivesse a oportunidade de ver um, depois eu vou te mostrar. Nosso primeiro livrão aqui, no primeiro RI de Joinville, é de 1890, na época que o príncipe e a princesa de Joinville estavam transmitindo as primeiras glebas, né, por procuração, por representantes. E na década de 70 se migrou desses livrões para as matrículas, que são fichinhas de cartolina, e agora faz meio ano que a gente entrou na era totalmente digital. Então hoje nós não imprimimos mais os nossos atos e a matrícula ela é totalmente eletrônica. Eu ia falar de uma outra situação também que a gente vê, é comum as empresas, de uma forma geral, terem uma caixa de sugestões e tudo mais. E aí um determinado dia, alguns anos atrás talvez já, a gente chegava aqui no primeiro registro e temos vários processos para consultar, e aí dizia, Sil, dá uma olhada nesse aqui para mim, dá uma olhada nesse aqui para mim, esse está pronto, esse não está pronto, esse está quase pronto, e ficava naquela, e elas acabavam demorando no atendimento por nossa culpa, vamos chamar assim. E aí chegou no momento que vocês falaram assim, não, agora a gente disponibiliza login e senha e vocês consultam direto. E aí eu fui pedir e disse, não, a gente não possibilita mais isso, né? Você consulta sozinho. Daí eu peguei o celular e digitando no celular era muito ruim. Daí eu falei, ô Gilce, por que a gente não bota um QR Code que possa ler e já vai direto para a página? Faz isso, coloca na nossa caixa de sugestão, que não é uma caixa de sugestão, é eletrônico, né? E lá fui eu e coloquei. Determinado dia eu cheguei ali, saiu o relatório ali do processo e veio com um QR Code assim, olha, sabia que eu acho que fui eu que pedi isso aqui? Obrigada, Wagner. Não, realmente foi pelas nossas sugestões que chegou essa ideia. Que legal, obrigada. E eu acho que é bem importante isso, vocês entenderem, ouvirem, né? Poderiam dizer, não, a gente faz do nosso jeito e pronto. Não, estão prontos para atender, é uma coisa talvez fácil de implementar e funciona. E queria aproveitar disso e perguntar que outras novidades você pode nos adiantar para o futuro próximo, aí um futuro um pouquinho mais distante, que você acha que vai agilizar ainda mais os processos? Primeiro, obrigada pela sugestão, que a gente às vezes vê uma sugestão e diz, como é que a gente não pensou nisso antes, né? E a gente acha maravilhosa e a gente tenta implementar o quanto antes. Mas o que acontecia? Desde 2010, a gente nunca houve, e não há até hoje, obrigatoriedade de comunicar ao usuário que existe nota de exigência ou que o protocolo está pronto. Mas desde 2010 que na minha cabeça não fazia sentido a pessoa ter que voltar 15 dias depois ou 30 dias depois para ver se tinha exigência a ser cumprida ou se estava pronto. Sim. Então, desde a nossa, acho que primeira, segunda semana, que a gente tinha já um procedimento de encaminhar um e-mail, a gente pedia o e-mail da pessoa, do apresentante no momento do protocolo, e a gente encaminhava um e-mail com a nota de exigência, ou a gente encaminhava um e-mail mencionando que o protocolo estava concluído e pronto para retirada no setor de atendimento, né? Só que a tecnologia de 2010 para cá avançou bastante, né? E agora essa comunicação é preferencialmente pelo WhatsApp. Então, hoje, com certeza eu e tu, a gente responde uma mensagem ou visualiza uma mensagem de uma forma mais rápida no WhatsApp, né, do que no e-mail. E então hoje o nosso usuário recebe, e aí complementado com essa tua sugestão, essa informação de exigência, eventual exigência, ou de protocolo concluído, ou de complementação de emolumentos por um link, né? E aí por meio desse link ele acessa a informação. Então eu acho que é uma questão assim de respeito nosso com o usuário,
buscarmos uma comunicação eficiente, né? E uma comunicação também ágil, que não dependa de ele lembrar como é que ficou aquele meu protocolo que eu levei no cartório tal. Não, assim, eu acho que nós, no notarial e registral, precisamos ser mais proativos em relação à comunicação. E dá para adiantar alguma coisa que vocês estão pensando para melhorar ainda mais isso? Olha, deixa eu te falar as novidades agora, assim, né? A gente acabou de voltar de São Paulo de um ranking do GPTW. Eu vi. Que são os Great Place to Work, né? Melhores empresas para se trabalhar. E nós estávamos com a classificação, com o primeiro lugar em Santa Catarina, no quesito de pequenas empresas, que são 30 a 100 colaboradores. E na semana passada foi a premiação nacional. Então a gente concorreu com 1.447 empresas, 150 foram ranqueadas, né, e premiadas, e nós ficamos em 4º lugar nacional. Que legal. E 4º lugar nacional competindo com diferentes empresas de prestação de serviço, comércio, indústria. Então, para nós foi um orgulho muito grande. Então, assim, ó, muito do que a gente consegue oferecer para os nossos usuários é porque existe um trabalho interno prévio muito grande de capacitação da equipe, né? Ontem a gente teve o lançamento do nosso Aprender e Crescer 2025, que é o nosso programa de capacitação da nossa equipe. Amanhã vai ser a primeira aula, eu leciono para a nossa equipe em relação a alterações já do nosso Código de Normas, aqui da Corregedoria Geral do Foro Extrajudicial de Santa Catarina. Então, a gente foca muito no conhecimento, na motivação e no engajamento da equipe, porque não existe uma outra forma de eu te receber bem dessa forma, como hoje, e toda a nossa equipe, os outros 49 colegas, estarem recebendo bem os nossos demais usuários, se a gente não tiver segurança em relação ao que a gente está falando, se a gente não tiver conhecimento, se a gente não já tiver debatido o tema antes, se a gente não tiver esse orgulho de registrar sonhos, esse orgulho de saber que a gente encanta as pessoas porque a gente oferece mais do que elas esperam. Em geral, o nosso objetivo é sempre esse. É a gente apresentar para o nosso usuário sempre algo a mais do que ele está esperando. Ou seja na forma da tratativa, seja em relação a tirar uma dúvida que ele não sabe por qual caminho seguir e a gente consegue orientar e achar uma solução. Seja oferecendo o prazo de 1 dia e meio, né? Que, em média, para nós é um feito assim, extraordinário. E nisso a tecnologia nos ajuda muito. Sim. Nós estamos sendo piloto agora, no estado de Santa Catarina, de uma ferramenta de inteligência artificial. Nós já estamos há 2 meses e meio sendo pilotos nesse projeto. E esse projeto ele tem como objetivo nos ajudar a minutar o ato registral após o ingresso de uma documentação. Então a gente não tem medo da tecnologia, a gente não tem aversão a ela e a gente não tem preconceito. Então, para nós, a partir do momento que a tecnologia vem para nos ajudar, criando mais segurança e mais agilidade, mais eficiência, aqui dentro todo mundo fica feliz e os nossos usuários recebem o resultado dessa filosofia. Muito bem. E também tem uma coisa que me chamou a atenção, que a senhora é autora de um livro, Registro de Imóveis Brasil e Estados Unidos. Não sei se eu vou dar um tiro no meu pé em relação a isso, mas eu queria que a senhora falasse um pouco disso, que as pessoas falam, no Brasil é tudo uma porcaria, não funciona, é um saco. Lá nos Estados Unidos deve ser muito melhor. E já que a senhora escreveu um livro sobre isso, eu queria que a senhora falasse um pouco, né, dos pontos de diferença, o que torna os Estados Unidos melhor ou não torna. Eu vi um vídeo no YouTube que fala do Japão, né, que no Japão é bem diferente, é tudo no papel ainda e tudo mais. Então eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre essas questões que estão no seu livro. Parece até que a gente combinou, né, Wagner? Porque eu adoro falar sobre esse tema e tu tem curiosidade sobre ele, mas eu vou tentar ser bem sucinta.
O livro foi resultado da minha tese de doutorado. A minha tese de doutorado foi na Univale, em dupla titulação com a Delaware Law School, que é uma universidade norte-americana. E eu me interessei justamente por esse doutorado em dupla titulação, porque eu sempre, desde que eu entrei na atividade em 2006, eu tinha curiosidade em conhecer mais sobre o registro imobiliário nos Estados Unidos. Mas por quê? Por que eu tinha essa curiosidade? Porque sempre que eu ouvia alguém criticando o nosso sistema, chamando de arcaico, de burocrático, de feudos, de caro, a pessoa, junto com a crítica ao sistema brasileiro, ela vinha em seguida com um elogio ao sistema norte-americano, né? E não são pessoas leigas que falam, até pararam agora, viu? Eu acho que eu mandei tanto meu livro assim para diferentes ministros e juristas que eu acho que parou um pouco agora, e isso me deixa orgulhosa. Porque eu acho que esse é o objetivo de uma tese, de um estudo, de uma pesquisa, senão não vale a pena, se não é para modificar e melhorar a atividade, né? Mas quem fazia esses tipos de comentários criticando o nosso sistema e elogiando o norte-americano eram juristas, presidente do STF, presidente do CNJ, desembargadores, né? Pessoas super respeitadas e pessoas com muito conhecimento em direito. E isso sempre me intrigava, tá? Mas então, afinal de contas, o que eles têm de tão bom? Vamos lá atrás em busca desse conhecimento para talvez trazer um pouquinho aqui para nós, né? E eu passei 4 meses durante o doutorado em pesquisa nos Estados Unidos, fui super bem recebida pelo Registro de Imóveis de Newcastle, que é um condado lá em Wilmington, cidade do Biden, ex-presidente dos Estados Unidos, no estado de Delaware, e tive a oportunidade de respirar o registro de imóveis dos Estados Unidos, o norte-americano, por dentro, né, de perto. E o que eu posso te dizer em relação à diferença dos modelos, né? Primeiro, a questão da segurança. O nosso sistema é muito mais seguro que o sistema norte-americano, por quê? O registrador de imóveis brasileiro, ele é concursado e ele precisa ter formação jurídica, ele precisa ser formado em direito ou ele ter 10 anos de experiência, apesar de eu nunca ter visto alguém passar bem com só experiência em cartório, sem ter feito uma faculdade de direito. Então, nós somos profissionais do direito. O registrador de imóveis norte-americano, por outro lado, ele não precisa ser formado em direito, ele ou é nomeado politicamente pelo governador do estado, ou ele é eleito como um vereador para um mandato de 4 anos. Então, tu imagina um registrador de imóveis em Joinville eleito de 4 em 4 anos, né? Sem conhecimento jurídico, porque não tem formação jurídica. Então, já começa por aí. A análise que a gente faz quando a gente recebe uma escritura pública de compra e venda, o Wagner comprando, é assim, quem está vendendo é dono mesmo? Tá, mas esse imóvel tem disponibilidade? O que está na escritura é o que está na matrícula? O Wagner, ele é casado com qual regime? Vai ter comunicação de bens, assim, patrimonial? Não vai? É separação de bens? Então, a gente faz uma análise aprofundada do direito que está sendo nos apresentado. Então, a gente chama de uma análise material. Nos Estados Unidos, é feita uma análise formal. É visto o seguinte, a data, se os impostos foram pagos e se tem assinatura. Não se entra no mérito se quem está vendendo é o proprietário do imóvel, que para mim é o mérito principal. Afinal de contas, né? Tem aquela legitimidade para aquela venda. Então, essa análise que é feita por um não profissional do direito é muito mais superficial e formal e não aprofundada como no Brasil é realizado, né? Segundo ponto, a questão da eficiência. Quando eu concluí a tese, o nosso prazo médio em Santa Catarina era de 5 dias e meio, né? Nós tínhamos um prazo médio de 20 dias nos Estados Unidos. Então, aqui a gente consegue até analisar, mesmo a análise sendo muito mais aprofundada, a gente consegue fazer uma análise mais aprofundada, mais rápida, né? Mas, principalmente,
o fato de eles não terem a figura da certidão que nós temos cria uma insegurança e uma ineficiência muito grande no sistema deles. Então, a nossa certidão, assim, por mais que a gente não pense nela no dia a dia, é uma grande arma, é uma grande conquista do registro de imóveis brasileiro, porque em um só local, e a nossa certidão aqui em Santa Catarina é a mais barata do Brasil, a gente tem informações sobre o imóvel, sobre os titulares de direitos reais sobre o imóvel. Um outro ponto também é a questão do custo, né? Além de nos Estados Unidos haver necessidade de, em 24 dos 50 estados, contratar advogados para vender um imóvel, o custo maior é a obrigatoriedade de contratação de seguro, que é o Title Insurance, porque nenhum banco, pela fragilidade do sistema norte-americano, aceita financiar um imóvel sem a contratação do seguro. E o seguro é caro, chega perto de 1% do valor do imóvel, o que no final das contas, essa transação imobiliária nos Estados Unidos e no Brasil, a norte-americana chega a ser 3, 4 vezes mais alta que a nossa. Então, é uma falta de conhecimento muito grande a gente criticar o nosso sistema, né? O nosso sistema é o que garantiu que a gente não vivesse a crise do subprime em 2008, pela fragilidade da falta de informação, a falta de concentração das garantias, das hipotecas. E é um orgulho grande nosso, registradores de imóveis, poder, além de viver esse sistema e oferecer essa segurança para a sociedade, ter a oportunidade de aperfeiçoá-lo todos os dias. Então, eu sou apaixonada pelo registro de imóveis, sou apaixonada pela segurança jurídica dessas operações e apaixonada em, além de oferecer segurança, ao mesmo tempo oferecer eficiência e agilidade aos nossos usuários. Doutora Bianca, então, queria só agradecer a oportunidade de estar aqui, conhecer um pouco mais sobre o primeiro registro de Joinville, né, conhecer a senhora pessoalmente, ver esse ambiente que vocês têm aqui dentro com os colaboradores, né, com a equipe. Parabéns pelos prêmios, né, que, pelo que eu vi, realmente são merecidos. Né? Obrigada. Quem quiser me perguntar em algum momento o que eu vi aqui, eu posso contar que realmente é um ambiente diferenciado. Obrigada. Então, parabéns pelo que você fez pela nossa cidade em relação a isso e muito obrigado pela oportunidade de mostrar isso no Pode Morar. Wagner, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui no Pode Morar, trocando ideias contigo sobre a atividade registral imobiliária, sobre Joinville, sobre um pouquinho do que a gente faz. E tu és sempre muito bem-vindo, ainda mais que nós somos vizinhos, a tomar um café aqui conosco, a nos visitar e continuar melhorando o ambiente de negócios em Joinville. Muito obrigada. Muito obrigado também. Muito obrigado para você que nos acompanhou nessa edição do programa. Lembrando que o Pode Morar também está nas redes sociais, @PodeMorar no Instagram, no Facebook, no YouTube. Você confere esta edição do programa e todas as anteriores acessando as nossas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo programa.